Night of Chaos, capítulo 31. Morte instantânea. Fernando calculou mentalmente se poderia suportar o impacto. Afinal, uma criatura quadrúpede de mais de 90 kg em uma alta velocidade certamente teria uma força de impacto poderosa. Ao calcular a força média do impacto com base na aceleração em piso do lobo, Fernando concluiu que mesmo com a poderosa força física que tinha, provavelmente seria arremessado para trás. Principalmente pelo fato de que seu pequeno escudo ficava fixo em seu braço, sendo apenas adequado para suportar pequenos impactos e desviar golpes, totalmente inadequado para parar uma carga poderosa. Ao contrário do escudo de Noah, que tinha mais de 1000 metros de comprimento e era pesado e resistente, mesmo que não pudesse suportar impacto, pelo menos ele não sofreria muito. Inicialmente, Noah usava apenas uma espada média, mas depois da luta amarga com Marcos, adotou o uso do escudo. Fernando resolveu que tinha que fazer algo. Correr o risco de se ferir antes mesmo da missão era algo inaceitável para ele. Afinal, isso desmotivaria o seu grupo. Então olhou para a mão e teve uma ideia. Mas antes conferiu seus status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: Recruta, Noviço 2 estrelas, Mago Aprendiz. Nível 3. Atributos: Físico 9, Inteligência 10, Agilidade 8, Magia 7, Mana 70. Mana até o próximo nível, 2807 de 4000. Compatibilidade, nível 5. É um pouco arriscado, mas acho que não tem escolha. Vou usar o Anel Domus. Espero que não encontremos muitos perigos enquanto eu estiver sem mana. O Anel Domus que ele ganhou no teste inicial dos recrutas era um item mágico que consumia 20 pontos de mana para acrescentar um ponto de atributo por 60 segundos. Ative! Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: Recruta. Noviço 2 estrelas, Mago Aprendiz. Nível 3. Atributos: Físico 9, mais 3, 60 segundos restante. Inteligência 10, Agilidade 8, Magia 7, Mana 10 de 70. Mana até o próximo nível, 2867 de 4000. Compatibilidade nível 5. Fernando resolveu incrementar seu físico. Afinal, precisava de força bruta para lidar com os lobos. Instantaneamente, 60 pontos de mana foram consumidos, restando apenas 10, mas em contrapartida sentiu um poder avassalador inundar seus músculos. Ele já tinha feito alguns testes durante os treinamentos, mas esta seria a primeira vez que ele usaria isso numa luta real. Vendo os dois lobos se aproximando, Edmundo pensou em tomar a frente e receber o impacto, mas rapidamente mudou de ideia. Este era um treinamento para os recrutas, então resolveu deixá-los lidar com as criaturas e apenas forneceria suporte. Havia mais um motivo pelo qual ele não queria lidar com os dois lobos por si próprio. Esse motivo era Fernando. O rapaz tinha avançado à sua frente. Ele estava interessado em saber o que dava tanta confiança a este jovem líder de equipe. Como se respondesse a sua pergunta, Fernando assumiu uma posição de defesa com seu pequeno escudo e gritou: Novo, você para o da esquerda, eu irei parar o da direita, o restante ataque pelos lados. Ao ouvir o comando de Fernando e vendo-o se preparar para enfrentar o lobo de frente, Edmundo ficou atordoado. Ele não vai parar aquela coisa de frente com aquele escudo minúsculo, vai. Ele está louco. Antes que pudesse dizer qualquer coisa para parar o jovem, os lobos já haviam chegado até eles com uma carga alucinada. Como instruído, Noah foi em direção à esquerda de Carol, Lance, Simon e Tom, avançando pelos lados, enquanto Fernando se dirigiu para a direita com Ronald e Edmund por logo atrás. Os lobos colidiram simultaneamente com o escudo de Noah e o pequeno escudo de Fernando. As criaturas eram inteligentes e usavam sua proteção craniana para atingir os seus alvos. Firmando os pés no chão, Noah tinha se protegido com o escudo, mas ainda assim o impacto o forçou 3 passos para trás, fazendo-o cair de bunda no chão. Vendo o humano que o tinha atingido caindo no chão, o lobo avançou ferozmente mirando no pescoço, mas antes que pudesse mordê-lo, sentiu uma dor aguda nas costas. Carol aproveitou a distração do lobo e fincou a lança com o máximo de força que pôde, cravando em sua carne. O lobo rosnou em direção à mulher. Percebendo isso, ela tentou puxar a lança, porém, para sua surpresa, a carne maciça dele era extremamente resistente e musculosa, então acabou prendendo a lança. Carol já estava entrando em pânico ao ver os olhos sanguinários visando-lhe, mas Lance atingiu o lobo com o outro lado com a espada. Antes que a criatura pudesse reagir de dor, mais um golpe veio de Simon, o guia da equipe 4. Mesmo de forma covarde e amedrontada, Tom também tentou esfaquear a criatura com sua espada, mas ao ver os rosnados e uivos de dor do monstro, acabou recuando. Vendo Tom recuar, o guia Simon balançou a cabeça e continuou atacando. O lobo voou e tentou morder o braço de Lance, que recuou para o lado, e mesmo desviando da mordida, a garra o acertou levemente,
felizmente apenas causando um leve arranhão. Percebendo que a criatura estava distraída, Carol desistiu de tentar retirar a lança e apenas a empurrou com todas as suas forças. Depois de entrar alguns centímetros, a lança avançou sem impedimento, empalando-o de um lado ao outro. O lobo deu seu último uivo, como se estivesse chorando, e caiu para o lado, sem se mexer mais. Ao perceber que o monstro não se movia mais, todos deram um suspiro de alívio. Só então, Carol notou que suas mãos estavam molhadas de sangue, que escorreu pela lança, a deixando assustada e enojada. Antes que pudesse contemplar a situação, Noah gritou. Vamos ajudar os outros agora! Assim que ele disse isso, olharam para o local que Fernando e Ronald e Edmundo estavam. Mas para sua surpresa, tudo que havia era um grande lobo com a cabeça decapitada aos pés de Fernando. Edmundo e Ronald logo atrás, atordoados, olhando para a criatura. Isso deixou eles estupefados, pois mesmo em maior número, demorou muito mais para matar o lobo. Eles se perguntaram como eles fizeram isso tão rápido. Mal sabiam que Edmundo e Ronald tinham a mesma dúvida. Enquanto um dos lobos acertou Noah, o outro acertou ao mesmo tempo o pequeno escudo de Fernando. Ele não ficou parado esperando ser atingido, colocando o máximo de força nas pernas e golpeando com o escudo de braço em direção à cabeça do animal. Como ele esperava, o golpe foi tão poderoso que mesmo com a incrível força, seu braço parecia ter sido atingido por um martelo, causando uma dor terrível e fazendo todo o seu corpo tremer. Mas felizmente conseguiu resistir ao golpe e não foi arremessado. Edmund achou que Fernando seria enviado voando e estava pronto para entrar na frente da criatura e impedi-lo de mordê-lo caso caísse. Mas para sua surpresa, o rapaz conseguiu resistir à carga. Que força poderosa! Seu atributo físico deve estar pelo menos no nível de um soldado básico. Edmund exclamou mentalmente. Fernando, que havia parado o golpe da cabeça do lobo, não ficou ocioso. Enquanto o animal parecia estar atordoado com o impacto, levantou a sua espada mirando seu pescoço, num golpe transversal de cima para baixo. Colocou o máximo de força que pôde, esperando causar algum dano na criatura. Porém, ao contrário de suas expectativas, sentiu pouca resistência quando sua espada deslizava suavemente pela carne do lobo. Antes que pudesse perceber, a cabeça do lobo caiu em seus pés, quase causando-lhe um ataque cardíaco ao sentir a mandíbula do animal roçar sua perna durante a queda. Puta que pariu, que porra é essa? Fernando pensou, enquanto recuava para trás, pensando que o lobo tinha mordido-lhe. Foi só então que viu a cabeça do lobo no chão e o sangue jorrando do corpo decapitado. Isso, eu matei o lobo? Apenas um golpe eu cortei a cabeça disso, fácil assim? Impossível. No livro dizia que os músculos externos eram duros e resistentes. Um incremento de apenas 3 pontos de físico é tão poderoso. Fernando estava incrédulo com o que havia feito. Mesmo olhando para a cabeça do lobo sem vida, ainda não acreditava que conseguiu tão facilmente. Seu corpo tremia todo de medo, principalmente com um susto ao sentir algo encostar em suas pernas e atingir seus pés. Ele ficou tão assustado que achou que tinha sido pego pelas mandíbulas da criatura e quase se urinou. Felizmente, conseguiu segurar e manter a compostura. Edmund e Ronald estavam parados pouco atrás de Fernando. Eles estavam prontos para atacar, quando ouviram cortar a cabeça do lobo em um só golpe. Nem tiveram a chance de fazer nada. Tanto o jovem pálido quanto os outros dois logo atrás estavam atordoados. Mas logo ouviram um uivo alto ao seu lado e retomaram seus sentidos, lembrando que havia mais um lobo. Porém, olharam para o lado, só viram Carol empalando a criatura e o mesmo caindo no chão. Ufa, parece que eles também conseguiram. Pensou consigo mesmo. O outro grupo também avistou Fernando e estavam chocados já que já haviam terminado. Foi então que o rapaz se lembrou do lobo ferido mais à frente. O mesmo estava mancando com a flecha presa em sua pata, ora e outra soltando um choro de dor. Ele sentiu um pouco de pena do animal e até fez se sentir mal pelo outro que matou. Mas ao se lembrar que essas coisas poderiam matar qualquer um deles ali, endureceu seu coração. Ronald e Sr. Edmund, vocês cuidam daquele lobo ferido. O restante me siga. Vamos ajudar as outras equipes. Mesmo ainda chocados com a façanha, Ronald e Edmund seguiram as ordens e foram em direção ao lobo ferido. Mesmo sendo apenas os dois, não devia ser difícil matar um animal machucado. Fernando olhou em volta para as outras equipes. Todos estavam em confronto com as criaturas. Alguns lidando com apenas um, outros com dois, principalmente os que estavam no centro da formação em torno da isca. A maioria dos lobos ignorou as outras equipes laterais e foi para lá. Fernando avistou a equipe de Josh Norton bem no centro, protegendo a isca. O grandalhão Marcos desferiu fortes golpes nos lobos em sua volta. Havia 3 criaturas em torno dele e de Josh Norton. Cada balançado machado do Homem Negro era um ataque poderoso. Os 3 lobos eram espertos e protegiam-se usando uma proteção do crânio, lançando ataques intercalados. Mesmo que ficassem atordoados por instantes, logo voltariam a atacar. Vendo que era inútil acertar a cabeça deles,
Marcos resolveu esperar um deles chegar ao seu alcance e desferir um golpe. O animal inclinou a cabeça para receber o ataque do machado na sua proteção do crânio. Mas o homem fez uma fita, então deu um passo à frente, vencendo o machado que cravou nas costas da criatura, matando-a na hora. Fernando esperava por isso, mas ainda ficou surpreso. Mesmo que ele tinha matado um dos lobos em um golpe só, apenas conseguiu fazer essa façanha devido ao Anel Domus. Mas aquele cara a matou apenas com força bruta. Mesmo que não tenha sido um golpe limpo e tão forte quanto o seu, ainda havia muita força nele. Calculou com base em sua própria força com um bônus ativo que o Homem Negro deveria ter um físico em torno do nível 10 ou 11. Marcos gargalhou, parecendo contente por ter matado um dos lobos. Mas antes que ele pudesse comemorar mais, outros 2 lobos avançaram novamente. Josh Norton havia recuado para trás de Marcos e de repente avançou, com ambos os braços abertos. 2 faíscas se acenderam em suas mãos e 2 bolas de fogo surgiram simultaneamente em suas palmas. Ele as lançou em direção aos 2 lobos. Um som de explosão soou, quando as bolas se chocaram com os animais, os enviando para trás, enquanto os mesmos começaram a pegar fogo e uivar loucamente. Vendo isso, Fernando congelou. Eu sabia, esse cara já consegue usar magia, e pelo poder daquelas bolas de fogo ele já deve ter muita mana. Enquanto os 2 animais pegavam fogo, os outros 2 membros da equipe de Josh Norton, que estavam de prontidão, avançaram, finalizando-os. Fernando sentiu-se incomodado ao ver o poder da bola de fogo de Josh Norton. Apesar de ser apenas uma magia comum, sem qualquer técnica, o puro poder bruto devido à quantidade de mana era o suficiente para ferir gravemente esses lobos de prata. Sua própria bola de fogo comum definitivamente não poderia causar tanto estrago. Só poderia competir em termos de dano se usasse a flecha de fogo, a magia que ele criou com a ajuda da professora Galha. No final, Fernando resolveu ignorar. Ficar observando o poder de um possível futuro inimigo não era algo prático. Ele olhou em volta, observando onde poderia ajudar. Logo viu uma equipe próxima enfrentando 2 lobos. A situação deles não era boa. Havia 3 homens e 2 moças. Os 2 rapazes estavam feridos, e se não fosse pelo guia deles chamando a atenção dos animais, provavelmente já teriam morrido. Porém, o guia estava numa situação complicada e não poderia conter os animais por mais tempo, até que uma das criaturas resolveu ignorar o homem e correu para a mulher mais atrás. Fernando não hesitou e avançou decididamente. Apesar de não usar os passos tirânicos, graças ao aumento do seu físico por meio do Anel Dominus, sua velocidade era muito mais alta que o normal. O lobo avançou visando a garota. Ela gritou de horror, levantando o arco, mesmo sabendo que não adiantaria nada. Percebendo que estava condenada, olhou para sua amiga com os olhos suplicantes, pedindo ajuda. Mas a garota ao lado estava petrificada de terror, sem saber como ajudar. As 2 eram arqueiras e não tinham muito o que fazer na curta distância. Sabendo que não poderia fazer nada, no lugar de avançar e ajudar, ela, que não era o foco da criatura, deu as costas e correu para longe de sua colega, esperando que o lobo não a focasse depois de acabar com ela. Vendo isso, a garota ficou para trás e tinha lágrimas nos olhos. Ela sabia que foi abandonada. Vou voltar pra te assombrar, Cynthia. O guia, que não estava longe dali, balançou a cabeça pesarosamente. Ele estava segurando o outro lobo e os 2 rapazes que tinham armas corpo a corpo estavam machucados. Não conseguiriam chegar a tempo. Ele já estava conformado que pelo menos uma das arqueiras morreria. Porém, assim que o lobo estava prestes a morder a garota, um rapaz pálido, vestindo uma armadura azulada e empunhando uma espada curta, apareceu na lateral da criatura.